É o time do meu peito, time do meu coração. O Ipiranga, verdadeiro campeão. É o time do meu peito, time do meu coração. O Ipiranga é o verdadeiro campeão. O Ipiranga foi o povo que Ipiranga de Paconça, povo aí cantiquinha, de povo aí cantiquinha, Ipiranga de Paconça, agora amarelo, é o time do meu peito, time do meu coração. Amarelo, amarelo, é o time do meu peito, time do meu coração. Bem, pessoal, esse aqui é o Grupo Pelourinho, temos alguns amigos aí também para fortalecer esse evento que nós fazemos todo ano, em homenagem póstuma a Mestre Pastinha, guardião da capoeira de Angola, que partiu para um outro mundo. Mas deixou aqui presente essa cultura através do Grupo Pelourinho e dos bem intencionados, tá?
o mestre Neco é um dos mais antigos angoleiros do Rio de Janeiro da escola pastiniana. Por isso que eu faço a abertura, geralmente eu faço a abertura do evento. É também só por isso. Só por isso. Porque, na verdade, esse é um evento de um coletivo angoleiro e de simpatizantes, independente da linhagem e da escola. Então, eu dando início, ou fazendo a abertura da 43ª homenagem póstuma. Algumas pessoas, mas mestre, pô, se você levar em consideração que o mestre Pastinha morreu em 81, são 42 homenagens, não, são 42 anos, mas foram 43 homenagens que a gente vai hoje completar, porque na missa de 7º dia, nós realizamos a primeira homenagem exatamente ali, quando era uma rua livre, foi exatamente ali do lado, a primeira roda missa que aconteceu. A demonstração foi num dos lugares mais tradicionais da cidade, o Largo de Monte Castelo, no centro da cidade. Os capoeiristas homenageavam Mestre Pastinha, o maior capoeirista da Bahia que morreu na última sexta-feira, dia 13, com 92 anos de idade. Hoje foi rezada a missa de 7º dia na igreja de São Benedito dos Pretos. E depois da cerimônia, os capoeiristas do Rio jogaram a capoeira no estilo tradicional do Mestre Pastinha. Então o objetivo principal deste evento, chamada Homenagem Póstuma a Mestre Pastinha, é exatamente manter viva a memória do mestre. Resistir e manter a capoeira Angola viva no esquema, nos moldes da velha guarda baiana que Mestre Pastinha liderou. E maior é Deus, e maior é Deus, pequeno sou eu. O que eu tenho foi Deus que me deu, o que eu tenho foi Deus que me deu. Na roda da capoeira, grande e pequeno sou eu. Eu me chamo Vicente Ferreira Pastinha. Eu nasci pra capoeira, só deixo a capoeira quando eu morrer. Eu amo o jogo da capoeira. E não há outra coisa melhor na minha vida, no resto da minha vida, que seja a capoeira. Na capoeira, meu codinome é Mestre Neco Pelourinho. Eu entrei na capoeira como Mestre Neco, que é meu apelido de criança, dado pela minha mãe, e me tornei Mestre Neco Pelourinho, porque eu me autobatizei depois de uma longa trajetória do grupo de Capoeira Angola Pelourinho, na qual eu idealizei, fui um dos fundadores, e que depois de 13 anos de militância no Rio de Janeiro, nós deixamos de representar o grupo de Capoeira Angola Pelourinho. E a partir daí, cada mestre integrante do grupo seguiu o seu caminho, criando o seu grupo. E no caso, em 1994, eu criei o Grupo de Capoeira Só Angola para dar continuidade ao trabalho do meu mestre, Mestre Moraes, que me formou em 15 de dezembro de 1978. Bom, meu nome é Pedro Moraes Trindade. A pessoa que está vivendo deve fazer capoeira. Deve fazer capoeira em prol de uma estabilidade dentro de sua própria vida. Porque eu poderia citar o Kung Fu, poderia citar o Tai Chi Chuan, né? A nível oriental, mas a nível ocidental, eu tenho que falar de capoeira. Se a capoeira consegue fazer com que
eu não entro em crise porque estou ganhando pouco e não permite que eu entre em crise porque não posso comer caviar, então isso é bom para todo brasileiro. Fazer capoeira que é para, inclusive, diminuir a violência. A capoeira diminui a violência. Agora, não é o que muitos estão fazendo aí, fazendo a capoeira para extravasar a violência em cima de outro sofredor. Aí não. É usar a capoeira justamente para conseguir transmitir para outros uma forma de viver dentro de todos esses problemas aí sem entrar em crise, sem entrar em parafuso. Bem, essa roda surgiu em 1981, exatamente para homenagear o mestre Pastinha no seu 7º dia de passagem espiritual, que por coincidência coincidiu com o dia 20 de novembro, que na ocasião ainda não era considerado o Dia Nacional da Consciência Negra. Foi uma roda-missa promovida pelo Grupo de Capoeira Angola Pelourinho, sob a coordenação de Mestre Moraes. Moraes já estava praticamente em Salvador, né? Já estava nessa ida e vinda para o Rio de Janeiro, tá? E foi quando aconteceu o falecimento do mestre Pastinha e o jornal, o Globo, né? Lá, o jornal publicou o último representante da antiga capoeira, mestre Pastinha. Moraes estava no Rio de Janeiro, alguém falou, aí chegou, vamos lá. Fui eu, acho que Armandinho e Pedrinho. Aí Moraes chegou e falou, olha, precisa retificar o que foi publicado, que o mestre Pastinha não deixou o trabalho, foi o último. Não, ele foi, tá? Ele nos quitou, mas ele deixou representantes. E um deles está aqui. O trabalho ele não deixou cair. E nós vamos fazer uma roda, tal hora lá na igreja, tá? E convidou, inclusive o jornal, para estar presente, para testemunhar isso. E foi quando se deu a roda ali, que nós fizemos aquela primeira roda ali na igreja de São Benedito dos Pretos Velhos. São Benedito dos Pretos, ela ali representava uma resistência do legado negro, dos ancestrais negros. E o padre, então, realizando aquela missa em homenagem a esse grande capoeirista brasileiro, baiano de Salvador e um grande poeta popular. Um show de capoeira e uma missa por mestre Pastinha na igreja de São Benedito dos Homens Pretos, no centro da cidade. Eu fui até lá. Cerca de 100 capoeiristas da cidade estavam presentes para rezar por mestre Pastinha, que morreu de derrame cerebral há uma semana, aos 93 anos, num asilo de velhos em Salvador. Eu me lembro disso, uma chamada no jornal Hoje, que o Mano já tinha me falado, de Moraes, de Pastinha. Aí uma chamada no jornal Hoje, se eu não estou enganado, era a Leda Nagli que apresentava o jornal Hoje nessa época. E ela fala da morte de mestre Pastinha e tal, e de uma roda de homenagem a mestre Pastinha que ia acontecer na igreja de São Benedito dos Pretos do Rosário, na rua do Guaiana. Quando eu vi, olha lá, o mestre que o Mano me falava, é isso aí, o mestre Pastinha, tal, capoeira Angola. Aí eu falei, eu tinha que ir para a universidade, vou dar uma passada lá para ver isso. E foi aí que eu conheci a capoeira Angola. Como público. O Marco Aurélio foi que me levou, me convidou, né? Falou, vamos lá na roda em homenagem a mestre Pastinha. Eu falei, não tenho a menor ideia de que roda é essa, mas vamos lá. Minha primeira vez no Rio, né? Foi essa. E aí a gente foi, eu vi aqueles, vamos dizer, os mestres formados por Moraes, tocando os birimbaus, né, dominando ali a orquestra, e um ritmo maravilhoso. Eu me lembro sentado num cantinho, olhando aquilo pela primeira vez, uma grande roda de capoeira, assim, maravilhosa, que não se repete mais. E
a missa na igreja de São Benedito dos Homens Pretos, um trecho do Rio Antigo, a Praça Monte Castelo, quase esquina com Uruguaiana, serviu de cenário para uma demonstração da capoeira de Angola, que Mestre Pastinha, como mestre maior, tornou famosa. A capoeira de Angola foi trazida para o Brasil pelos negros escravos e, enquanto viveu, Mestre Pastinha foi seu grande mestre aqui. A demonstração de hoje, organizada pelo grupo Angola Pelourinho, atraiu centenas de pessoas que queriam ver de perto a arte de se jogar capoeira. Uma das coisas que me chamou a atenção, quer dizer, emocionalmente, né, é exatamente o ritmo, que eu achava que aquilo era muito harmonioso, muito sincronizado. Porque a roda é música, e a música é a origem de tudo. Os mestres da capoeira, onde tudo começa, no atabaque e no berimbau. Eles cantando, né? Muito forte, né? No pé do berimbau. Foi onde eu comecei a aprender a importância dessa musicalidade, né? A musicalidade da rua, né? E não do treino, né? Do treino de capoeira num espaço fechado. Ali você vê a coisa acontecendo mesmo. E meio numa ordem muito parecida, né? Com o que até hoje Moraes faz, né? Aquela coisa do gunga começando, 2, 3 compassos, né? Médio entra, viola entra, os pandeiros entram, agogô, reco-reco e o atabaque. E assim, tem esses jogos que para mim foram fundamentais na minha formação, porque me fizeram querer jogar igual a eles, né? Querer jogar como eles, ter aquela plasticidade, aquela estética e ter a resistência corporal que eles tinham. É isso que sempre tiveram jogos, nossa senhora. Um jogo de chão entre, se eu não estou enganado, acho que foi Isaac, não, foi Armandinho, eu acho que Braga, dentro do outro ali, meu Deus do céu, girando. Mestre Braga e mestre Armandinho, né? Jogando ali um jogo muito fechado, jogo de aranha, como a gente fala, né? Jogo de dentro, né? O dinheiro no chão, Armando tentando pegar o dinheiro, Braga tentando pegar dinheiro e Armando não cai, e Braga não cai, e um entra para dentro do outro, e é um jogo, para mim, fenomenal. Esse jogo para mim foi fundamental porque me fez pensar nessa coisa do jogo de dentro, né? Foi a primeira vez que eu vi. E aquilo ali me marcou especialmente o jogo de Armando. E quando eu vi ele fazendo aquelas coisas ali, de macaco, de zebra, de aranha, de leão, enfim, dos animais todos que tem na capoeira, né? Rabo de arraia, eu fiquei fascinado. O outro jogo é Armando de novo e Zé Carlos. Zé Carlos é um cara que eu ficava assim, meu Deus, a segurança do jogo que o Zé Carlos tem, né? Eu ficava impressionado assim que não, pra jogar coisa, pô, não jogar, cara. E não tem espaço, não dá chance, né, cara? E ele fazia o S dobrado e parava na bananeira e dava uma chibata em Armando. E assim, ficava assim, cara, impressionante, né? E a roda, em torno da roda, todo mundo maravilhado. Era um show, né, cara? Um espetáculo. Aquela roda foi assim...
E depois um jogo que estava jogando Braga e Neco. Eu me lembro perfeitamente que o objetivo é pegar o dinheiro, né? Mas com a boca. Não pode pegar com a mão. E aí o que conta são as artimanhas. E assim, não é combinado. Aí jogaram dinheiro, aquela coisa e tal. Aí o jogo vai, bota o pé. Aí o que acontece? Cerca daqui, fecha daqui. E o movimento daqui, o outro faz o movimento daqui, mas a descontração presente. Mas nesse dia, o Neco jogou Braga no chão. Braga também jogou Neco no chão. Ninguém ganha, né? São valores diferentes. Não é isso, né? É pura mandinga. E era sempre essa malandragem, né? É fantástico, né? Porque isso é uma arte, isso é uma arte. Essa coisa lúdica de jogar com brincadeira, mas é a maldade, mas está sempre descontraído, isso é fantástico. Essa é a capoeira de Angola, né? Essa é a mandinga, essa é a sutileza, essa é a inteligência da capoeira de Angola. A primeira roda ela foi muito interessante porque ela juntou mestres muito referenciais da capoeira do Rio. E nessa roda apareceram vários mestres, como mestre Touro, mestre Celso do Engenho, mestre Luiz Malhado, enfim, vários mestres que representavam um marco dentro da história da capoeira do Rio de Janeiro. Tivemos a presença de mestre Camisa, tivemos a presença do Caio, mestre Caio da Senzala, do mestre Berg, do falecido mestre Bujão, do falecido mestre Nacional, tivemos o mestre Peixinho ao longo do tempo, e enquanto os angoleiros, quero destacar a presença dos discípulos de mestre Moraes, né? O mestre Braga, o mestre Marco Aurélio, eu, mestre Pedrinho, Lumumba, também tivemos o mestre Peixe de Caxias, tivemos o mestre Russo também de Caxias, tivemos o mestre Levi, tivemos o mestre Neném, do grupo também, né? Do nosso grupo. Tivemos muitos discípulos, como até o discípulo que hoje é o mestre Carlão. Armandinho, que está no Ceará, hoje é mestre também, que está no Ceará, fazendo um grande trabalho. Mas foi muito interessante porque o prestígio dos capoeiristas do Rio de Janeiro não era apenas um prestígio ao mestre Moraes. Era um prestígio ao mestre Pachinha por reconhecer o legado de mestre Pachinha. Porque, independente das vertentes, mestre Pachinha é um marco histórico. Eu sou um dos exemplos do passado. Aqui tem muitos veteranos, velho mesmo, capoeirista veterano, mais idoso do que eu. Menino da menina dos meus olhos.
capoeirista. Nesse momento, vieram as duas bandas da capoeira. No primeiro, teve inclusive um jogo icônico do mestre Moraes com o mestre Camisa, por conta do tipo de jogo que se travou, já que os dois representaram, durante o tempo que o mestre Moraes esteve no Rio, uma polaridade que convivia com certa cortesia, mas que era uma polaridade de extremos. Esse evento foi em 84. Eu estava lá. E a gente já estava... O que acontece? Eu percebi naquele dia lá o interesse da capoeira pelo que a gente fazia. Né? Porque a gente ficou meio isolado, meio fechado. Muitos capoeiristas antigos, né? Nunca vi, não sabia que existia essa capoeira. Olha só, não sabia que existia capoeira de Angola, daquela forma, né? Eu adorava a capoeira regional. Eu não conhecia a capoeira Angola. Eu conhecia só de ouvir falar vagamente. E conheci o grupo do mestre Moraes em 88, no Circo Voador, no evento do mestre Camisa. Quando eu a conheci, de fato, como ela é, né, tive a felicidade de ver o mestre Moraes com aqueles alunos dele, mestre Neco, mestre Braga, Angolinha, Zé Carlos. Aquele jogo para dentro me encantou mais que a regional. Eu já era encantado, me encantou mais ainda. Essa ideia da capoeira para dentro, a capoeira Angola, né, como jogavam lá na Gingibirra, um bairro de Salvador, estava se perdendo. Ela era para ter sido banida. Eu praticava capoeira em São Paulo, não se ouvia falar em capoeira Angola, não se ouvia falar. Era até proibido. A capoeira Angola estava fadada ao esquecimento. E a capoeira... A cultura negra mais profunda, a capoeira Angola. Então, naquela época, o Rio de Janeiro praticamente só tinha o Grupo Pelourinho como um grupo de capoeira Angola militante da cultura afrodescendente. Esse trabalho deles aí, que a gente não conhece, capoeira Angola, essa forma de manter a tradição, você vê um trabalho de referência, que não está aqui para a gente falar hoje, que não dá tempo. Mas tem uma ideia de que é capoeira Angola, que muita gente pensa que ficar só fazendo pirueta é capoeira Angola. E qualquer sujeito que dá murro e pontapé chama de regional. Mas hoje ela não corre o risco de extinção como ela corria na década de 70. Realmente ela esteve muito próxima de se extinguir
Por incrível que pareça, né? A gente hoje parece que isso seria impossível, mas eu vi a dificuldade que era para fazer uma roda, né? Eu vi o mestre Moraes chorar de assumir um compromisso de fazer uma apresentação de capoeira e chegar na hora e não ter quórum suficiente para fazer um trabalho de acordo com as nossas tradições, né? Porque na época nós éramos muito poucos. Então eu aprendi capoeira de Angola jogando com o regional. 90% das pessoas que eu jogava, que encontrava na roda, era de outro estilo de capoeira. Eu falo muito desse vídeo que eu recebi há pouco tempo, né, que mostra Moraes, década de 70, aqui no Rio, provavelmente, com um uniforme de fuzileiro naval, chegando numa roda de rua. E nessa roda de rua a presença de capoeiras do Rio de Janeiro, em sua maioria negros, né? Eu não sei se Touro estava, mas enfim, esses capoeiras, esses personagens que foram famosos na capoeira da época. E Moraes chega todo vestido, né, na beca do fuzileiro naval, uma roupa bege, né? Bota com uma pastinha na mão, determinado Moraes num canto assim, olhando, né? De repente ele bota a pastinha no chão e começa a jogar. E a diferença clara, assim, definida que você vê entre o jogo de Moraes e o jogo dessas pessoas é que Moraes joga na inversão o tempo todo. Ele desce, faz um rolê, faz um AU. Desce, faz um rolê, faz um chapéu de couro, para na bananeira. Desce, faz um rolê, para em outra bananeira e dá uma chibata. E aí você vê claramente a diferença da capoeira do Rio de Janeiro, mais em pé, a maioria em pé, e Moraes o tempo todo de cabeça para baixo. Ou então fazendo um rolê e indo de cabeça para baixo. A capoeira dos anos 80 aqui, do Pelourinho, ela teve que se afirmar como potente. Porque era desafiado que você não era para nada. Tá? Então os caras jogavam, se preparavam, não tinha mania de querer cravar. Né? O cara fizer, eu vou pegar e botar de jogar de cabeça. Então o cara tinha que saber jogar com qualquer um e estar pronto para qualquer situação. E como é que você se violência, intimidação, todas as rodas de rua, em academia, porque nessa época havia uma caça aos angoleiros. Então, você tinha que zelar pela própria vida, porque entrava nas rodas de preto e amarelo e as pessoas, os outros capoeiristas, quando me viam na roda, vestido de angoleiro, eles foram para a roda louco para pegar um angoleiro. É agora que eu vou bater naquele angoleiro que está ali, entendeu? Vou fazer meu nome e vou fazer o nome da minha capoeira e vou desmoralizar a capoeira de Angola. Porque quando eu digo que era pejorativa a forma que se falava do capoeira Angola, o próprio mestre Segando, quando eu falei, eu queria ser angoleiro, eu gosto do capoeira, não conhecia, mas eu queria aprender a capoeira de Angola. Essa palhaçada, essa coisinha, assim, como fosse essa coisa para de não ter fundamento aquilo, né? Ficar abrindo o braço, ficar fazendo mandinga e que não tem nada a ver. Mas ele mesmo, nesse mesmo dia, ele fala assim, o único angoleiro que eu respeito é Moraes. Eu ouvi essa história tanto pelo mestre Moraes quanto pelo mestre Silas e mais o mestre, esqueci o nome, que estava junto com o Silas na ocasião. O mestre Moraes, na década de 70, tinha uma academia de capoeira, acho que lá em Nova Iguaçu, e tinha lá 2, 3 alunozinhos, que mal sabiam tocar pandeiro, iniciantes. E chegou Silas, Luiz Peito Malhado, o Paulão, vários mestres, 5, 6 mestres, tudo bravo, para acabar com o trabalho do mestre Moraes. Aí o mestre Moraes botou os caras para tocar os birimbaus, os garotinhos para tocar pandeiro, e foi um jogo contra esse Luiz Peito Pelado de meia hora. O mestre Moraes dava uma nota de 10 e devolvia uma nota de 20. O mestre Moraes dava uma de 5 e devolvia uma de 10. Um jogo muito... A partir desse jogo, passaram a tirar o chapéu para o mestre Moraes. Era a época do Vale Tudo,
né? Então tinha aquela coisa do Vale Tudo, foi quando o jiu-jitsu também ganhou projeção. Então, queria transformar esse esporte nacional, a capoeira para universitário, né? Que é a capoeira regional da época, que era oriunda da luta regional baiana de Bimba. Alguns capoeiristas seguiram aquele modelo para poder intimidar os outros capoeiristas, no sentido de vale tudo na roda. O treinamento deles era para aniquilar o oponente, para ser mais do que o oponente, ser temido pela truculência, pela violência e a intimidação, né? Então o berimbau passou a segundo plano. A gente via nas rodas de capoeira as pessoas se engalfinhando na roda. Até hoje você vê isso. Você pode dizer o seguinte: vou criar uma luta, ou vamos criar uma luta nacional que tenha o caráter esportivo marcial para campeonato, para mostrar a força que a luta tem contra o outro, como o MMA que a gente vê aí, e que as pessoas se massacram por dinheiro e não respeitam o outro. Então eu fico muito estarrecido quando eu vejo uma luta dessa de MMA, que eu vejo o companheiro do outro, que não é um companheiro na verdade, é um inimigo, porque tem muito dinheiro rolando no meio dos dois. Então não há empatia. E no final todo mundo arrebentado, e a cara arrebentada. A orientação que eu entendo africana dos grandes mestres da capoeira Angola, e no caso o mestre Pastinha, o grande representante, é aquela a capoeira nossa, Angola, tradicional, ela não serve para campeonato, porque ela é muito violenta. E a gente não quer, no momento de confraternização, que é a ritualização da luta, você olhar para o próximo como inimigo. Tanto que a orientação didática e pedagógica do mestre Pastinha sempre foi: atenção, gente, a capoeira ela é muito violenta. Se ela for jogada como luta verdadeiramente como ela é, olha que as consequências serão irreparáveis. Por isso que a gente tem que despertar a consciência no jogador de que quando a gente está ritualizando essa luta, a gente tem que dominar essa força que ela tem, dominar os seus golpes e traduzir isso num encontro de confraternização que a gente tem um sinônimo chamado de vadiação, uma linguagem só da capoeira Angola. Vamos vadiar, vamos nos reencontrar, família. Ele criou o código da harmonia, do respeito mútuo. Essa questão da violência a qualquer preço já é uma forma da descaracterização da capoeira como um todo. Porque, na verdade, o que acontecia naquela época era ignorância.
As pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Né? Não havia uma educação, né? O mestre João Pequeno falava para mim assim, que era necessário, ao ensinar capoeira, a gente estava educando a pessoa para a capoeira. E educando a pessoa para a capoeira, você está educando a pessoa para a vida. Então, você, ao blefar, você bota o pé perto do rosto do adversário, mas não bate. Isso às vezes dói mais do que se batesse. E ainda você não destruiu o seu adversário. De certa forma, se você continuar segurando o contra-ataque dele, você vai conquistá-lo, não vai destruí-lo. Ao final da roda ele vai te abraçar, falar, pô, legal, você não me machucou. Menino, preste atenção no que eu vou dizer. O que eu faço brincando, você não faz nem zangado. Não seja vaidoso e nem despechado. Na roda da capoeira, Pastinha já está classificado. A capoeira Angola, ela não é violenta, mas o tempo todo ela é perigosa. E o angoleiro é isso, é a capoeira da rua, somada a uma ânsia de liberdade, né, do negro, e ela é realmente matriz africana de um povo sofrido. Porque a capoeira praticada pelo Pastinha, até praticada por todos naquela época, era a capoeira de tradição africana, de matriz africana. E depois foi se adaptando, foi se reinventando. Porque as culturas afrodescendentes no Brasil, elas sempre foram reinventadas. Como o jongo, como a maculelê, como o samba, como a própria capoeira. Alguns capoeiristas do passado, né, contemporâneos do Mestre Pastinha, chegaram até a produzir livros. Nós temos livros do Barracão de Mestre Valdemar, de Mestre Canjiquinha, de Mestre Antônio de Maré. Todos eles faziam parte dessa escola de pensamento. Grandes, verdadeiros, grandes mestres que contribuíram para o desenvolvimento e crescimento da capoeira também, que fizeram parte dessa militância, mas representada pelo Mestre Pastinha. Esse é o caráter diferenciador, deram ao Mestre Pastinha essa missão. Quando ele dizia isso, eu vou botar a capoeira, os capoeiristas, e a capoeira na sociedade. O capoeirista porque era tido como vagabundo, como marginais, e a capoeira como uma coisa sem valor. Mas ele queria provar e provou que a capoeira, antes de tudo, é uma cultura. Ela é arte, é cultura e tem que ser respeitada.
e que hoje foi considerado pelo próprio sistema, pela luta dos capoeiristas, como patrimônio imaterial nacional e do mundo. Uma cultura que pode ser praticada por todas as pessoas, independente do seu gênero sexual, independente da sua classe social, independente da sua religião e da sua cor. Isso a gente vê hoje. Eu tenho orgulho de ser da escola pastiniana, dessa escola de pensamento, que lutou para a preservação das características e dos valores nos herdados pelos africanos escravizados aqui no Brasil. Eu fiz uma promessa. Enquanto eu viver, nunca deixarei de homenagear o Pastinha no dia do seu aniversário, porque ele tem uma importância fundamental para o resgate da nossa dignidade humana. Me sinto vitorioso, porque hoje acontece, na maioria das vezes,
os rituais, que a capoeira é ritual, do jeito que nós sempre pregamos que deveria ser, né? Com respeito, com dignidade, com muita mandinga, muita malícia, mas com o birimbau comandando a roda. Poderia estar vendo a missa até hoje, né? Parou-se de fazer a missa por questões financeiras e de fé, né? Por quê? Porque muitos não acreditavam e não valorizavam essa interpretação do sincretismo religioso, para a roda, no caso, né? Então, achavam que não era necessário, que a homenagem tinha que ser na capoeira mesmo, né? Lá de fora, na cultura afro, na cultura da capoeira, e que não havia essa pegada católica, apostólica, romana, não tinha nada a ver com a capoeira. E esse ano, nós mais uma vez celebramos a missa lá no local, na hora da roda, levando a Mestre Mais Pastinha, fazendo a nossa reza e, naturalmente, rogando por dias melhores, pela bênção dos nossos ancestrais. Então, essa é o que foi muito marcante. E posso dizer para vocês também que essa última homenagem, feita agora, dia 13 de novembro de 2023, no mesmo local, com uma grande renovação de participantes, discípulos novos, gerações novas. Eu entrei para a capoeira em 2001, com 13 anos de idade. Sempre treinei com o mestre Célio Gomes. Mestre Pastinha, ele é o ancestral é o meu ancestral na capoeira, assim. Ele é o ancestral que eu reverencio na capoeira, que eu entendo primeiro como fundamental dessa escola, né? Claro, mestre Benedito de Angola, mestre Pastinha, mestre João Grande, mestre Moraes, mestre Manel, mestre Cobra Mansa, mestre Célio, contra a mestra Érida. É essa ancestralidade da capoeira que é a que me forma. Não existiria eu se não tivesse existido o mestre Pastinha. Esse é o primeiro ponto. Se não tivesse existido toda essa linhagem de mestres que transmitiram o seu conhecimento para que hoje que eu estivesse aqui. Muito do que me compõe tem esse ancestral mestre Pastinha, mas muito mais mestre Moraes, né? Muito mais o que mestre Moraes traz sobre mestre Pastinha, do mestre Moraes como esse guardião da capoeira Angola. Bom, falar de o que é capoeira para mim, eu poderia sintetizar da seguinte forma: capoeira é religião para mim. Então, toda a minha vida, a capoeira dita todas as normas dentro da minha vida. O legado é uma das coisas mais importantes na vida, certo? Porque é registro para quem vem depois, para quem recebe o legado. Essa senhorinha, né, chega depois da roda, a gente num cantinho ali, né, conversando. Eu, Alcir, eu acho que Baba estava ali. E aí essa senhora chega perto da gente, né, meio corcundinha, cabelo branco, e fala assim: meus filhos, assim, esse jogo, essa capoeira de vocês aí, é a capoeira daquele velhinho da Bahia? Que senhor, quem da Bahia que a senhora está falando? O que a senhora está dizendo? Essa capoeira daquele velhinho, parece muito com aquele velhinho, com a capoeira daquele velhinho da Bahia, de Salvador. Aí eu falei: minha senhora, a senhora está falando de mestre Pastinha, por acaso? Esse mesmo, meu filho, mestre Pastinha. A senhora conheceu o mestre Pastinha? Eu conheci mestre Pastinha.
Esse jogo de vocês aí é igual ao do Mestre Pastinha. Então eu acho que o tempo que a roda tem acontecido é sempre um ponto de união, de reunião, de uma linhagem que o tempo todo está no Rio de Janeiro, em Fortaleza eu estou, em todo canto dizendo, olha, nós somos uma família, com todos os problemas de uma família, mas nós somos uma família de alguém que viu a capoeira como instrumento do viver. Todo ser tem que evoluir mentalmente. E a capoeira, ela, por ser vida, por ela acontecer nesse círculo, nesse movimento de vida, ela ajuda muito. Porque o capoeirista, ele tem que ser capoeira na roda e fora da roda. Se você cresce espiritualmente, se você desenvolve essa capacidade cortês de ser numa roda, por que você não vai ser fora? Essa energia da roda, da bateria, do ritual, aquilo que a gente faz na roda, aquela incorporação que a gente sente, que a gente produz quando está vadeando, é espiritualidade pura. Eu lembro do preto e amarelo muito forte. E a outra lembrança que eu tenho da roda é de uma energia densa. Era como se fosse uma roda na frente de um cemitério. Sabe, assim, muita presença espiritual, muito forte. Então, o foco da roda de Pastinha é Pastinha. É Pastinha, é Vô Joaquim, é Aberrê, é Canjiquinha, é Mestre Benedito, é África. A capoeira tem negativa, a capoeira nega, a capoeira é positiva, tem verdade. Negativa é fazer que vai e não vai. E na hora que o nego mal espera, o capoeirista vai, entra e ganha. E quando ele vê que perde, ele então deixa a capoeira na negativa pro camarada para depois então ele vir revidar. O capoeirista corre, e ai daquele que correr atrás do capoeirista. E o camarada corre atrás dele, o que é que deu a ele para guardar? Tem alguma coisa na mão dele? O capoeirista corre porque não quer matar. Capoeira Angola para mim é mais que paixão, é mais do que amor. É minha razão de viver. Olha só que coisa linda. E eu só deixo a capoeira quando morrer. E foi isso que ele fez. Morreu aos 92 anos, falando de capoeira e deixando esse legado que ainda é vivo. Mas olha, uma coisa que me marcou também foi quando a gente realizou uma das missas rodas às 18 horas, que é a hora sagrada. E quando nós estávamos, que eu ia cantar uma ladainha, soaram os sinos das 18 horas. Isso marcou a minha vida. Yeah! 18 ou 24 são 2 horas sagradas. Vou pedir licença, meu Deus, peça agora o meu pai. Licença, peça, meu Deus, agora peço a papai. Pra caminhar na noite escura ou no clarão da madrugada, não posso caminhar a esmo, pois sozinho não sou nada, camaraê. Viva meu Deus, viva meu Deus, camara. É hora, é hora, camaraê. Hora sagrada, hora sagrada, camara.